Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu quero conversar com vocês hoje sobre, o último conto aqui desta coletânea, O Segredo do Padre Brown, certo? Aonde acontece algo que não é incomum existir isso na história da literatura, que é alguma coisa, pode ser, como apresenta aqui o próprio Chesterton, né, na fala. O Padre Brown vai explicar um pouco como é que ele faz para resolver, né, os mistérios, né, aquilo que são os crimes que ele ajuda a solucionar e assim por diante. Tá um pouco ligado, né, com o slogan dessa camiseta que eu estou usando, né, sobre sem a consciência do quanto nós podemos ser maus, nunca conseguiremos caminhar um caminho de verdadeira bondade, né? Ou seja, o Padre Brown vai explicar um pouquinho como funciona isso na cabeça dele. Mas outros autores ao longo da história, e talvez especialmente autores de histórias de detetive, né, eles vão explicar um pouco como é que é o seu mecanismo de construir história, o que eles pensam primeiro, quais os elementos que aparecem depois, e assim por diante, tá? Mas mais de um autor faz isso. Por exemplo, se eu vou pegar um dos autores mais prolíficos que nós temos na atualidade, que é o Stephen King, né? O cara que parece, eu acho que é o cara que mais tem livros transformados e contos transformados em filme, série, história, episódio de série, coisas assim, né? Então, ele tem um livro que é sobre escrita. E ali ele vai explicando também várias coisas relacionadas ao como ele escreve, como é que funciona para ele. Algumas coisas bem interessantes, como ele fala, a necessidade de, né, ninguém precisa ser professor de português para escrever bem, mas, né, um domínio razoável da língua, né, é uma caixa de ferramentas que você não pode perder. E aí esse capítulo, né, voltando ao nosso Padre Brown, tá? Capítulo 10, né, da coletânea, certo? Eu gosto muito dessas ilustrações aqui capitulares, né, que geralmente tem em cada um, né, dos contos do Padre Brown, tá? Isso aqui acompanha, isso aqui é uma característica que está presente na nossa edição, seja na capa dura, seja na brochura, que é a edição atual, tá? Então sempre tem essas ilustrações capitulares, certo? E começa de uma maneira até curiosa, né? Ele começa, sabe aquelas reticências? Como se tivesse metade de uma frase, como se a gente tivesse aberto a porta e eu começo a ouvir a frase no meio. E aí assim começa. Do tipo de assassinatos nos quais desempenhei o papel de assassino, disse o Padre Brown, pondo abaixo a taça de vinho. O rol de rúbias imagens de crime tinha-lhe passado pela cabeça naquele instante. Ficamos um pouco no escuro, certo? Não vou contar o que está acontecendo propriamente, a gente fica um pouco alarmado. Eu fiquei, a primeira vez que eu li esse conto, eu disse, meu chapéu, será que vai ser como quem já leu? A Agatha Christie sabe que existe um livro que é onde a gente descobre, né, que um dos personagens que a gente jamais imaginaria como vilão acaba se revelando o vilão da história, tá? Eu disse, será que vai para esse lado? Será que a gente vai descobrir, né, que o Padre Brown também ele esteve metido em alguma coisa, certo? E aí eu vou continuar a leitura com vocês e ele vai dizer, é verdade, volto a dizer, após uma pausa momentânea, que mais alguém antes de mim desempenhara o papel e me poupara da experiência. Eu era uma espécie de suplente, sempre em estado de prontidão para agir como o assassino. Eu sempre fizera questão de, pelo menos, saber de cor e salteado qual era o meu papel. O que quero dizer é que, quando tentava imaginar o estado mental em que tal coisa poderia ter sido feita, sempre chegava à conclusão de que eu próprio a poderia ter feito sob certas condições mentais, mas não sob outras, e não sob as óbvias. E então, é claro, descobria quem for o responsável, e este não era geralmente a pessoa óbvia. É muito comum hoje em dia falar uma palavra, eu não sei, antigamente não se usava, pelo menos que eu me lembro, antigamente entenda-se coisa de talvez 10 anos atrás, né, com certeza não se usava com a frequência que se usa, a palavra empatia, tá? Essa ideia de colocar-se no local dos outros. E, por favor, não confunda ela com compaixão, tá? Alguém pode se colocar perfeitamente, né, vamos dizer assim, nos sapatos de outro, sem grande envolvimento, sem acabar exercendo nenhuma misericórdia ou sentir realmente que o problema do outro é como se fosse seu, tá? Mas eu acho que o que aqui, né, Chesterton coloca na boca do Padre Brown
é uma capacidade que realmente eu acho que fecha bem com a palavra empatia, tá? Que as pessoas hoje em dia usam muitas vezes como sinônimo de misericórdia, né? As pessoas pensam assim, você é incapaz de se colocar no local do outro. Não, gente, as pessoas às vezes são capazes de se colocar no local do outro, né? Elas não são capazes de ter misericórdia da condição que elas estão vendo, elas não são capazes de perdoar a condição que elas estão vendo, assim por diante. E eu acho que é justamente porque a pessoa não consegue se enxergar, né, como uma verdadeira possibilidade de fato, poder ter estado no lugar do outro, poder vir a estar em algum momento, tá? Ela até consegue fazer esse exercício de imaginação, se isso ou aquilo, mas realmente era possível eu estar naquele papel da violência, papel do ladrão, papel de qualquer outra coisa? Será que eu consigo imaginar que eu poderia ter, por qualquer motivo, né, me tornado alguém mau, perverso, vil, e com a graça de Deus e também com a minha decisão, porque sim, né, a graça não obriga ninguém a se tornar alguém bom ou no mínimo honesto, a pessoa também tem que topar essa proposta, certo? Mas será que eu teria de fato, né, não caído? Será que eu sou tão bom assim? Será que eu posso acreditar, e as pessoas às vezes não percebem que elas vão para esse caminho quase como um determinismo? Eu nasci na família tal, eu sou do jeito tal, as coisas estão meio dadas, praticamente desde a concepção, e eu não sou um monstro, tá? E aí eu acho que a gente precisa perceber que, é claro que não vamos generalizar coisas muito radicais, certo? Existem, de fato, níveis de maldade e formas, né, de fazer o que é errado que realmente exigem uma determinação que não é todo mundo que tem, tá? E digamos assim, até uma certa forma, eu não vou chamar de coragem, mas uma audácia, né? Pessoas que têm uma certa audácia que justamente ao invés de levá-la a elas a atos bons, levam a elas a atos extraordinariamente perversos, tá bem? Só que a forma mais segura de você, né, independente de saber ou não de que matéria você é feito, a forma mais segura de você evitar chegar num lugar muito ruim do ponto de vista moral e assim por diante, é nunca acreditar-se em ser uma espécie de um eleito, né? Alguém quase que bom por natureza, assim como um bom selvagem ou coisa que o valha, tá? E justamente o que o Padre Brown, né, esse personagem está querendo demonstrar aqui, na verdade Chesterton está querendo nos dizer o seguinte, cara, se você realmente quer entender, e isso é muito importante, tá? A verdade do que está acontecendo, independente de qualquer inclinação, sei lá, a favor ou contra, ou coisa que o valha, né? Porque às vezes existem, né, estados de ojeriza muito grande, eu acho esse crime terrível, jamais me imaginaria. Se você quer realmente entender o que está acontecendo, você precisa ser capaz de burilar, né, na sua cabeça, né, o que acontece com o ser humano para chegar nesse lugar, e talvez melhor dizendo, o que aconteceria com você para chegar nesse lugar. O que teria acontecido para poder chegar nesse lugar? Ou melhor dizendo, né, o que alguém como aquela pessoa, né, de fato optaria, né? Estou pensando, se eu fosse um sujeito X, um poeta, eu cometeria o mesmo crime, né, de que se eu fosse um homem, né, sem talento artístico ou sem talento para poesia? É isso que Chesterton vai trazer aqui agora no próximo parágrafo. Por exemplo, parecia ser óbvio que fora o poeta revolucionário quem matara o velho juiz que não tolerava os revolucionários vermelhos. Mas aquela não era, a bem dizer, uma razão para o poeta matá-lo. Não era, desde que saibamos o que realmente significa ser um poeta revolucionário. E aqui a gente tem um problemão. É curioso, porque por falta de necessidade, muitas pessoas são incapazes de realmente aprofundarem, né, se os seus conceitos, né, ou ainda preconceitos, e isso aqui sem nenhuma conotação negativa, é simplesmente a ideia que nós temos anterior a nós elaborarmos ou realmente conhecermos as coisas, se elas realmente se batem com a realidade. Então, assim, uma coisa que Chesterton coloca aqui é o seguinte: o que nós chamamos de poeta revolucionário é uma coisa concreta no mundo. Bom, antes de eu presumir o que eu sei como um poeta revolucionário cometeria um crime, eu deveria me perguntar uma outra coisa. Eu realmente sei como pensa, como sente, como age um poeta revolucionário? Quantos poetas revolucionários eu conheço? Né?
Quantos poetas eu conheço de toda forma e quantos revolucionários eu conheço? Pô, o cara não conhece nem nenhum revolucionário, nem nenhum poeta, nem nenhum poeta revolucionário. Isso não quer dizer que você não possa ler muitas coisas, né, com propriedade que te expliquem, geralmente, como é que é a forma de pensar e a maneira de agir de alguém assim. Porém, você no mínimo deveria ter uma certa desconfiança mediante o fato de que essa é uma experiência que você nunca teve, tá? A grande pergunta é, será que eu realmente deveria ser tão seguro das coisas que eu penso estarem corretas, tá? E aí, nisso nós estamos falando de uma coisa bem clara. Eu estou falando aqui de me preparar para tomar uma decisão em relação a alguma coisa. Eu não preciso ficar me questionando o tempo inteiro se, não, mas será que o ônibus vai passar aqui agora, né, às 7 da manhã? Cara, ele passa ali todos os dias às 7 da manhã, certo? A tendência natural é essa. Se você não tem nenhum, né, nada que lhe previna do contrário, é isso. A gente passa o dia inteiro lidando com coisas que não precisam de maiores questionamentos. Nós não podemos esquecer, por causa disso, é de uma coisa. A algum momento vai haver questões, né, que precisam sim, né, serem respondidas com perguntas de melhor qualidade, né, e aí nós teremos que então responder a seguinte questão: será que a qualidade que eu tenho das respostas que eu tenho hoje dão conta o suficiente do tamanho, né, da questão que eu tenho que responder, certo? Então esse aqui é o grande ponto. E aí algumas pessoas vão dizer assim, não, mas beleza, quando aparecer essa situação eu vou estar preparado para isso, porque eu vou parar, eu vou pensar. Bom, gente, aí entra uma outra coisa. O exercício de pensar, tá? O exercício de se imaginar em outras situações diferentes da vida que se leva, ele é algo que vai dar a possibilidade de, quando você se encontrar em situações que as decisões precisam ser tomadas rapidamente, elas vão, você vai estar pronto para isso, o mais pronto do que se deixar só para se dedicar a estudar quando tiver diante de si as grandes questões. Por isso que fica uma indicação muito clara para a leitura, né, da literatura, para a leitura da filosofia, para a aquisição daquelas coisas que desafiam a sua mente a pensar o que é o real, né, e mediante o que eu digo que é o real. Mas seguindo nessa ideia aqui que ele está elaborando do revolucionário. Quero dizer, aí ele vai procurar dando uma certa definição do que ele está dizendo como um poeta revolucionário. Quero dizer, aquela espécie particular de amante anárquico de uma revolta que tem mais a ver com a tentativa de destruição pura e simples. Tentei varrer da minha cabeça os elementos de sanidade e bom senso construtivo que eu tivera a sorte de aprender a herdar. Fechei todas as clarabóias pelas quais em mim entrava a boa luz do dia vindo do céu. Imaginei um espírito aceso apenas por uma luz vermelha vinda de baixo, fogo que rasgava a rocha e abria abismos para cima. Mesmo com a visão a pino do desvario e selvageria, eu não consegui enxergar por que um tal visionário haveria de abortar sua própria carreira, atracando-se com um policial comum, por ter matado um dentre os milhões de velhos burros e convencionais, como ele os teria chamado. Ele não o faria, a despeito de quantos poemas violentos houvesse escrito. Não o faria porque os tinha escrito. Um homem capaz de se exprimir por meio da poesia não precisa fazê-lo por meio do suicídio. Para ele, um poema era um evento e gostaria de tê-los mais. Depois pensei em outro tipo de pagão. O tipo que, em vez de estar destruindo o mundo, é lhe completamente dependente. Pensei que, não fosse a graça de Deus, eu poderia ter sido um homem para o qual o mundo não passava de um esplendor de luzes elétricas, com nada senão uma treva final para além e ao seu redor. O homem mundano, que realmente vive apenas para este mundo e não crê em mais nenhum outro, cujo sucesso e prazeres mundanos são tudo quanto ele consegue agarrar do nada, eis o homem que haverá de fazer qualquer coisa quando estiver correndo risco, para perder o mundo inteiro e dele não salvar nada. E aqui, gente, ele vai terminar, né, essa parte, o interlocutor dele, falando, eu acho isso um tanto mórbido, tá? Eu acho isso um tanto mórbido, eu acho isso meio preocupante. E aí, entra essas reflexões muito boas. Não preciso entrar em grandes comentários sobre o que o Chesterton falou acerca dessa diferença do homem absolutamente mundano e do poeta, né? Um pouco este poeta
é um cara desprendido, né, daquelas coisas que poderiam ser chamadas de respeitabilidade. Mas não é por isso que a sua contraparte é alguém, né, exemplar ou desejável de se tornar. Afinal de contas, o cara transforma essa respeitabilidade numa espécie de um ídolo. Ao que parece aqui num caso, inclusive, de matar para continuar com essa respeitabilidade, certo? Agora, eu concluo, né, com um pensamento sobre essa afirmação do interlocutor do Padre Brown, de que fazer esse exercício é algo um tanto mórbido, né? E eu sei que as pessoas têm medo dos seus pensamentos e eu acho que em vários casos é preciso ter medo mesmo. Tem coisas que não devem nem ser cogitadas, tem pensamentos que nós não devemos olhar, né, com tranquilidade, né? Um exemplo claro, né, é um pensamento que possa, né, cogitar a possibilidade de tirar a própria vida, tá? Isso é o tipo de coisa que não se deve, né, dar conversa de forma alguma. Porém, algumas vezes, e a gente até repara, nós ouvimos falar muito sobre né, o pecado da soberba e ouvimos muito falar que esse é o pecado dominante do diabo. Mas é interessantíssimo que ninguém se coloca na pele, né, do inimigo da humanidade quando tem um ato decidido de soberba, né? Algum momento em que decide, apesar de ser prejudicado, perder amigos, amigos bons, né, perder situações que são desejáveis de se ter, por um único motivo. Não é pela verdade, não é pelo bem do próximo, não é nem mesmo pela própria honra. É pelo único motivo que ele não quer fazer algo que não lhe dá na veneta. Ou porque ele quer resistir à vontade de alguém que não gosta, ou porque ele acha algo extremamente, né, inadequado para o seu lugar, para a sua inteligência e tudo mais, fazer isto ou aquilo, ou porque ele tem uma grande implicância com alguém, né, e ao mesmo tempo fazer esta ou aquela coisa que é necessária para ele é uma humilhação, ou simplesmente porque ele não quer fazer e ele acha que é uma humilhação fazer isto ou aquilo que ele não deseja. Tudo isso são coisas que, se nós pararmos para pensar, acabam sendo... acontece na vida de todo mundo, não tem o que dizer. Agora, tudo isso tem um fundamento que é muito semelhante ao que nós, se nós pararmos para pensar, o que foi a decisão demoníaca, né? O diabo, né, muito provavelmente intuía, pelo menos com alguma segurança, de que, né, não havia como dar certo. É claro que não tem como entrar, né, nem é desejoso isso sim é algo mórbido, né, tentar pensar como pensaria, né, um espírito danado. Mas há que se convir que provavelmente alguma intuição acerca, né, da ruína, né, do seu empreendimento era possível, tá? É claro que a gente está pensando aqui em categorias que são difíceis para nós, porque a gente não é como um espírito puro, né? Porém, Milton, e eu vou me estribar mais na imagem de Milton do que qualquer outra coisa, ele nos entrega uma visão, né? Aonde essa criatura prefere uma eternidade desgraçada do que, né, uma bem-aventurança na servidão, né? Ou melhor, mais do que na servidão, na obediência. Mesmo que seja a obediência a um pai amoroso que deseja entregar toda a felicidade que a criatura é possível de ter, tá? Eu acho que muda muitas coisas se a gente é capaz de perceber que, guardadas as devidas proporções, nós não estamos fazendo algo muito diferente, né, nos nossos atos de orgulho, por exemplo. Só que nós vamos tomar uma repulsa. Olha só, eu estou imitando o exemplo da pior das criaturas. Vamos mudar, vamos fazer as coisas. Pô, não, vamos obedecer, vamos ter boa vontade, vamos ter paciência, vamos cumprir o dever, apesar que me obrigue a conviver com situações ou pessoas que eu não gosto tanto, mas que é contornável. Agora, se nós não nos permitirmos, como o Padre Brown explica aqui, muitas vezes pensarmos, né, vendo o quanto as nossas atitudes podem estar se aproximando, ou como nós, por causa de uma série de decisões, poderíamos estar num lugar que nós repudiamos ou odiamos, podemos quase sem perceber, acabar caminhando para lugares, esses sim, muito mórbidos, muito sombrios, porque simplesmente não entendemos, né, a capacidade que nós temos para dar errado, para fazer o mal, né, para nos afastarmos da luz, porque simplesmente não tivemos capacidade e coragem para pensar nas trevas. Eu vou ficando por aqui, aconselho com força, sempre, vivamente, a leitura de todos os contos aqui do Padre Brown, essas pérolas. Esse conto tem um tom um pouco diferente dos demais, certo? Mas todos eles uma excelente experiência, certo?
Não deixe de conferir no nosso site, né, na nossa loja virtual, né, as outras obras que nós publicamos, não somente, né, o Padre Brown, as outras obras de Chesterton. Não deixe de curtir esse programa se você gostou também desse vídeo e de compartilhar com quem você sabe que gosta. Até a próxima. Tchau!